As dificuldades enfrentadas por Portugal para efetivar o processo de colonização do Brasil não estavam apenas nos campos social, com a resistência indígena, administrativo, com os obstáculos do isolamento, ou financeiro, com a falta de recursos da coroa. Também a ausência de conhecimento sobre a existência de jazidas de metais preciosos durante o século XVI nas novas terras desestimulava Portugal, que encontrou na alternativa agrícola uma forma lucrativa para efetizar a colonização. Com a instalação do governo geral, Portugal passou a estimular a formação de propriedades agrícolas para exportar açúcar. Vale lembrar que a metrópole já tinha alguma experiência no plantio e do beneficiamento da cana-de-açúcar nas suas ilhas do Atlântico. O açúcar era um produto de alta rentabilidade na Europa. Nessa época, consumi-lo era símbolo de status. A cana-de-açúcar marcou decisivamente os 3 primeiros séculos da nossa história: a economia, a sociedade e a cultura. O açúcar das possessões portuguesas, como Brasil, Ilha da Madeira e Arquipélago dos Açores, alterou também a dieta alimentar do mundo europeu, passando a ser consumido em larga escala. Uma verdadeira civilização do açúcar se estabeleceu, unindo portugueses, indígenas e africanos, pois, de alguma forma, todos estavam envolvidos em sua produção. Inicialmente, plantas de Pernambuco e de São Vicente, a cana-de-açúcar mostrou-se mais adaptada ao norte da colônia. A faixa litoral do atual Rio Grande do Norte até o recôncavo baiano foi então ocupada pela agroindústria açucareira, sendo Pernambuco e Bahia os principais centros produtivos. Entre as características que explicam o sucesso desse empreendimento, podemos citar o solo massapê, o clima tropical e a maior proximidade da região com o mercado consumidor europeu. As propriedades canavieiras do Brasil eram lucrativos empreendimentos mercantis. Construiu-se em todo do açúcar toda uma estrutura produtiva que submetia um numeroso contingente de trabalhadores escravizados e, em menor quantidade, trabalhadores livres. Apesar dos altos lucros, os investimentos em equipamentos e compra de escravos eram muito altos. Assim, foi necessário solicitar empréstimos para bancos europeus a fim de iniciar a empreitada. Portugal e Holanda formaram uma grande parceira econômica, na qual a Holanda refinava o açúcar produzido pela colônia portuguesa e o distribuía na Europa. Na América Portuguesa, a produção é um sistema de plantation. A propriedade é um latifúndio monocultor, cuja produção era voltada para as necessidades do mercado externo, empregando mão de obra escrava. A partir da década de 1560, os senhores de engenho passaram a importar escravos com benefícios fiscais. A coroa portuguesa, por sua vez, lucrava com os impostos sobre os produtos agrícolas produzidos no Brasil e com os impostos sobre os seres humanos escravizados comercializados na África. Estabeleciam-se assim duas pontas do lucrativo negócio colonial com a exploração da América e da África portuguesas. Nesse período, a utilização da mão de obra escrava africana começava a superar a indígena. A maioria desses escravizados trabalhava na lavoura. Alguns se especializaram no processo de transformação da cana em açúcar, que incluía trabalhadores livres. Também havia escravizados que trabalhavam na casa grande, residência do proprietário, sua família e agregados, servindo ao senhor e seus dependentes. Muitas dessas propriedades buscavam autossuficiência, produzindo boa parte de tudo o que necessitavam. Os escravos eram responsáveis por cuidar também da roça de arroz, feijão, mandioca, milho e outros produtos, bem como da criação de animais. Na verdade, engenho era o nome das instalações onde a cana-de-açúcar era processada e transformada em açúcar. Gradativamente, passou a nomear toda a propriedade produtora, as plantações de cana, a casa grande, a senzala, alojamento dos escravizados, e a casa de engenho, formada pela moenda, onde se moía a cana, pela casa das caldeiras, onde se fervia o caldo, e pela casa de purgar, onde se retiravam as impurezas do produto. Em geral, também havia uma o engenho costumavam fazer uma parceria com seus vizinhos para beneficiar sua produção. Dois tipos básicos de engenho eram encontrados no Brasil. O trapiche, que era mais comum, era mais simples e utilizava força animal para movimentar as moendas da cana. E o real, mais raro e mais caro,
movia por meio de uma roda d'água. Em todas as etapas da produção açucareira, o escravo era a energia que garantia o funcionamento dessas engrenagens. No início do século XVIII, o cronista italiano André João Antônio chegou a afirmar que os escravos eram as mãos e os pés do senhor do engenho. Todo o trabalho exercido pelo escravizado era pesado e extenuante: o preparo da terra e a posterior colheita, o corte da lenha para os fornos, o transporte da cana. Os escravizados possuíam uma intensa carga de trabalho, eram vigiados pelos feitores e castigados fisicamente quando desafiavam a ordem vigente, seja fugindo, negando submissão ou sabotando a produção dos senhores. Durante o século XV, os portugueses costearam o continente africano, estabelecendo relações comerciais e construindo feitorias em locais estratégicos. Os contatos com os diversos povos africanos foram ora amistosos, ora conflituosos. O primeiro contato ocorreu por meio do comércio. Fechando alianças e pagando tributos para as autoridades locais, os portugueses podiam adquirir produtos como especiarias, arroz, metais preciosos ou não, e pessoas escravizadas. Com os altíssimos lucros do comércio de pessoas e os impostos que geravam os europeus e africanos, a procura por escravizados aumentou e tornou-se a principal atividade econômica nas feitorias. A partir desse movimento, as condições que antes tornavam algumas pessoas escravizadas, prisioneiros de guerra, devedores e criminosos, ficaram demasiadamente restritas para a demanda existente. Entre os séculos XVI e XVII, além do fornecimento de armas e artigos de luxo que interessavam os mercadores e reis africanos, os portugueses passaram a fomentar conflitos internos entre etnias, o que fez crescer as guerras e invasões, povoados autônomos e, consequentemente, aumentar o número de cativos transformados em escravizados. Na região da atual Angola, os portugueses se alinharam a guerreiros nômades, denominados jagas, que vitimaram um grande número de pessoas no Congo e em Luanda. Sequestros de homens, mulheres e crianças livres se tornaram-se recorrentes. Eticamente, a questão da escravização era justificada pelas sociedades envolvidas de diversas formas. Para os mercadores locais, escravizava-se o inimigo; para os islâmicos, os infiéis; e para os cristãos, os pagãos. Além dos lucros envolvidos na prática, os portugueses defendiam que a escravização era um meio de cristianizar povos recebendo da Igreja Católica. Como vimos, inicialmente os indígenas eram utilizados na América Portuguesa, não somente na extração, também nas lavouras de subsistência e nas primeiras fazendas de cana-de-açúcar. No entanto, os portugueses acabaram substituindo o trabalho indígena pelo africano nas regiões de intensiva produção açucareira. A historiografia tradicional explica tal substituição pelos seguintes fatores: os nativos resistiam à escravidão, fugindo para o interior ou entrando em conflito direto com os colonos. Outros foram acometidos por doenças europeias contra as quais não tinham anticorpos. Outros ainda eram protegidos da escravidão pelos missionários jesuítas. Mas o principal fator para impulsionar a escravidão africana foi o alto lucro gerado pelo tráfico de pessoas. O cativo africano poderia ser vendido, trocado, empenhado ou comprado, pois era considerado mercadoria. Logo, todos os direitos lhe eram negados. Apesar de todos esses fatores comerciais, a escravidão indígena continua a ser praticada nas regiões mais pobres da colônia, como em São Paulo. A introdução de africanos escravizados nas lavouras de cana-de-açúcar integrava as economias da África, América e Europa. Obtinha-se lucros suprimindo a América com a mão de obra responsável pelos produtos agrícolas vendidos na Europa. O traficante de escravos comprava ativos na África, muitas vezes trocando derivados da cana, entre outros. Ao chegar ao Brasil, vendia-os a preços exorbitantes. Os preços variavam conforme a saúde e o porte físico da pessoa. Homens jovens e fortes eram os mais caros. O comércio de escravizados foi tão lucrativo quanto a venda de matéria-primas para Portugal. Durante séculos, ter escravos foi símbolo de status para a elite colonial. Por vezes, os cativos ficavam presos por meses nas feitorias e o transporte levaria cada hora eles para o Brasil em grandes navios, conhecidos como navios negreiros ou tumbeiros. As viagens duravam de 1 a 2 meses, dependendo da região do Brasil onde ocorria o desembarque.
Em condições subhumanas e insalubres, geralmente acorrentados, amontoados e mal alimentados, muitos morriam na viagem, sendo jogados ao mar. A quantidade de pessoas transportadas era muito superior à que o navio podia suportar. Dado seu alto valor, a maioria dos cativos era composta de homens. Até crianças eram transportadas, mas em número bem inferior. Nunca ultrapassava 10% do total. Nos registros de venda, omitia-se a origem étnica dos cativos, apagando-se parte da história dessas pessoas e impedindo que seus descendentes soubessem mais sobre suas raízes. Para evitar rebeliões, os traficantes misturavam pessoas de diferentes etnias que não falavam a mesma língua, o que impedia a comunicação e a unidade entre os cativos. Entretanto, isso não evitou que se formasse no Brasil uma grande resistência à escravidão. Estima-se que durante cerca de 300 anos, cerca de 12 milhões de pessoas de origem africana tenham sido obrigadas a embarcar para a América como cativas. Dessas, aproximadamente 40% desembarcaram no Brasil. A escravidão africana deixou marcas profundas no Brasil e na África. A economia, a sociedade e a política brasileira giravam em torno da escravidão. Durante mais de 350 anos, na nossa sociedade foi escravista. Os escravos exerceram as mais diversas funções, além de trabalhar em lavouras de subsistência, nas cidades, nas minas. Nos centros urbanos, muitos escravizados exerceram ofícios especializados, como carpinteiro, vendedor, sapateiro. Um escravo poderia ser alugado para outro senhor ou ser um escravo de ganho, ou seja, poderia receber por seu trabalho, desde que parte da quantia fosse entregue a seu proprietário. Os afrodescendentes miscigenados, em geral mais caros, eram preferidos para exercer funções menos braçais, como trabalhar nos serviços domésticos da casa grande. Muitos deles eram filhos bastardos dos próprios senhores. Africanos, indígenas, europeus e seus descendentes formaram a sociedade brasileira, construindo uma cultura única. Essa miscigenação, entretanto, foi produzida à custa de muita violência, repressão, sofrimento e intolerância. Apesar das táticas dos traficantes para inibir a união entre os escravizados e consequentes rebeliões, inúmeras formas de resistência foram organizadas, ora silenciosas e pacíficas, ora explosivas e violentas. Muitas foram as reações ao sistema escravocrata. Desobedecer às regras sociais e continuar exercitando sua fé religiosa, mantendo seu ritual, significou resistir à desumanização e ao massacre cultural. Preservar aspectos das identidades iorubá, jeje, malê, entre outras, do tronco linguístico banto e forjar novos elementos a partir das trocas culturais vivenciadas no Brasil, deu origem às ricas expressões culturais afro-brasileiras, símbolo de força e resistência. Outras maneiras de resistência ocorriam quando os escravizados prejudicavam o ritmo da produção, quebrando instrumentos de trabalho, fingindo doenças ou demorando para executar suas tarefas. A tática de mostrar-se obediente e conquistar a confiança de seus proprietários também era utilizada como forma de evitar castigos corporais e conquistar postos de trabalho menos extenuantes. A violência que marcava as relações entre senhores e escravizados criava um ambiente hostil no qual, apesar de sua força social e política, os proprietários de pessoas escravizadas viviam temerosos de sofrer possíveis vinganças, seja por meio de ataques pessoais ou por meio de outros tipos. Apesar de existirem formas de resistência sutis, as reações violentas foram as que mais marcaram as sociedades colonial e imperial, como o suicídio e até mesmo o aborto. Além disso, grupos de escravizados organizavam motins destruindo lavouras e matando capatazes e senhores. Qualquer tentativa de reação à escravidão era reprimida violentamente. Quando o escravo fugido era capturado ou quando realizava algo fora das regras, era castigado com instrumentos de tortura ou açoitado. Utilizavam-se para isso o tronco, o bacalhau, o viramundo e a gargalheira. Casos mais graves podiam culminar em mutilações e muitos chegavam a morrer. Mesmo assim, a prática dos castigos corporais era recorrente. A fuga foi a prática mais comum e eficiente. Os escravos fugiam em grupos ou sozinhos, distantes das fazendas ou cidades. Eles formavam povoações denominadas quilombos, que contaram com dezenas ou até milhares de habitantes.
Algumas pessoas livres também habitavam os quilombos, como indígenas, foragidos da justiça e descendentes de europeus pobres. Formaram-se quilombos em diversas partes do Brasil. Eles reproduziam as estruturas africanas, dedicando-se a diferentes atividades econômicas, como agricultura, mineração e pastoreio. As terras eram divididas entre as famílias, que produziam para seu sustento. Alguns quilombos mantinham relações comerciais com outros quilombos ou até mesmo com vilas. O maior e mais conhecido foi o Quilombo de Palmares, localizado na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, onde estima-se que existiam entre 6 e 20 mil pessoas. Palmares também foi o maior símbolo de resistência à escravidão. Os senhores viam os quilombos como uma ameaça permanente à ordem escravista. Palmares foi criado no final do século XVI e seus líderes Gangazumba e Zumbi se destacaram por sua atuação. O primeiro tentou negociar a liberdade dos quilombolas com o governo. O segundo negou-se a dialogar com as autoridades coloniais, mantendo a posição rebelde. Após diversos ataques, Palmares foi desmantelado no final do século XVII após a morte de Zumbi dos Palmares.